Então, bem-vindo à quinta videoaula sobre Spring MVC e jQuery Ajax. Vamos salvar mais um contato aqui. Cristiane Soares, 34 anos. Eu vou salvar mais alguns contatos porque vai ficar melhor depois para a gente fazer as consultas. Ok, 4 contatos aqui. Vou salvar mais um. Certo, 5 contatos. Vamos voltar para o código e agora o que a gente vai fazer é parar a aplicação. Deixa eu fechar aqui o Spring DAO. Aqui mesmo no arquivo do contact.jsp, a gente vai adicionar agora um formulário para consulta. Certo? Vou fazer ali colocar logo aqui embaixo a tag H2, aqui o formulário que está para salvar. Deixa eu formatar. Ok, esse aqui é o formulário para consulta. Então, formulário com dois campos input, para first name e last name. A gente vai fazer uma consulta por nome completo, certo? Eu vou utilizar aquele método clear também para limpar depois a gente fizer a busca. Então, por isso que eu coloquei aqui first input, last input como ID. Um botão do tipo button, que vai ser o nosso botão que vai chamar o jQuery. E aqui essa div da JSON vai ser onde eu vou mostrar o resultado que a consulta retornar, ok? Da mesma forma que a gente usou aqui o contact table response, né, que é onde o jQuery mostra o resultado, a linha da tabela adicionada, a linha adicionada à tabela. Nessa tag div eu vou mostrar o que a consulta por parâmetro vai me retornar, certo? Deixa eu salvar agora aqui. Lá no contact DAO a gente precisa implementar o método aqui, find by name. Excluo esses comentários e agora a gente implementa o método find by name. Então aqui eu retorno, vou chamar a factory, o método getGoingSession. Vamos utilizar critério também. Certo? Vamos adicionar a restrição. Aqui, restriction equals. O primeiro parâmetro vai ser o first name. Vamos adicionar aqui o ignore case, que é o método para ignorar se o que foi digitado lá está em maiúscula ou minúscula, né? Para não ter problema do banco não aceitar se houver diferença entre maiúsculas e minúsculas. Agora aqui o last name. Também vamos usar o ignore case. E aqui eu vou retornar um único contato. Então eu chamo o método unique result. E aí eu preciso fazer um cast, certo? Para transformar o resultado em um contact. Então a gente faz o cast aqui.
Para quem não conhece muito bem sobre Criteria, né, que é uma API de consulta do Hibernate, firstName é na verdade o atributo firstName da classe Contact, lá na nossa entidade. Certo? É o próprio atributo e o last name. Então ele vai identificar pela classe Contact. Então se você não colocar o nome aqui na string exatamente com o que tem lá no Contact, vai dar erro, ok? Salve essa classe, vamos até o controller. No controller a gente vai criar um método para fazer essa consulta. Então, request mapping, a tag de acesso vai ser um /getJSON. Aqui você pode utilizar qualquer nome, né? Eu só colocando getJSON para ficar bem claro aqui o que a gente vai fazer. E agora eu vou colocar o primeiro parâmetro, que vai ser first name, e o segundo parâmetro, que vai ser o last name. O método vai ser um get. Novamente a gente chama o response body. Public vai nos retornar um contact, porque a gente só vai buscar um contato por vez. Chamar de find by name. Ok. Aí aqui eu vou usar a anotação path variable. Eu vou colocar um nome de first name para identificar que essa anotação é referente a esse parâmetro. O parâmetro vai ser uma string. Vou também chamar de first name. Eu uso uma segunda anotação path para o segundo parâmetro. Também vai ser uma string. Deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais organizado. Ok. E agora a gente precisa fazer assim, fica feio. Deixa eu voltar aqui. Só diminuir o nome do parâmetro que já dá uma melhorada. Ok. Eu vou fazer o meu contact. No meu DAO eu vou chamar o método findByName, onde eu passo o first e o last, que são esses parâmetros aqui. E o meu retorno vai ser o meu contact. Isso aqui pode ser feito direto, como se você preferir, não tem problema. Ok? Vamos salvar. Agora a gente vem para o arquivo JavaScript. Abaixo aqui do Clear Input, eu vou adicionar então um método que vai fazer o serviço Ajax para a gente. Aqui, da mesma forma que eu fiz lá em cima, né? Eu indico que vai ser um jQuery, que vamos trabalhar com jQuery. Quando, nesse caso, eu estou usando o clique agora no ID button, certo? O ID button, que vai ser o botão fetchJSON. A gente até pode mudar aqui, chamar de search, certo?
ou você pode chamar de find, consulta, o que quiser, não tem problema. Eu pego através do jQuery os valores que estão no input, que no caso é o first name e o last name, através do usando, né, o ID first input, que é esse first input, e o last input, para capturar o conteúdo que está lá dentro. Passo cada um para uma variável, crio o meu método Ajax. Aqui eu fiz de forma que eu digo que esse método é do tipo get. A minha URL, novamente, o nome da aplicação, o controller que eu vou acessar e o método no controller que eu estou acessando. Adiciono a URL os dois parâmetros, que é o primeiro nome e o último nome. O tipo de dados vai ser um JSON, que é como esses dados serão enviados. Se houver sucesso na requisição, então esses dados são exibidos na tela. Eu criei uma variável aqui, contact, onde eu pego o ID, certo? Aqui poderia, ao invés de ser result, poderia ser contact, não tem problema. Eu coloquei result só para ficar um pouco diferente. E aí eu vou montar aqui como se fosse uma string, né, que vai ser adicionada depois na página JSP. E aqui no ID, na tag de ID da JSON, eu insiro o HTML, certo? Que é a minha variável contato, que na verdade seria isso aqui. Esse da JSON é nada mais que esse div. Então o conteúdo da variável, através do método HTML, vai ser exibido aqui dentro, ok? Então eu vou salvar, vamos executar a aplicação e testar se esse método de consulta vai funcionar. E depois eu tenho ainda mais um método de consulta também para mostrar para vocês, que é aquelas consultas que a gente vai digitando no campo o nome de alguém e vai aparecendo todos os nomes referentes àquele pedaço da palavra que você já digitou. Então vamos escolher aqui o nome. Vamos pegar a Aline de Souza. Vamos clicar no Find e está aqui. De forma Ajax, sem atualizar a página, ele me mostrou os dados da Aline. ID 2, o nome completo e a idade. Eu posso pegar a Carla, Carla Alves, e está aqui, Carla Alves, ID 5, o nome completo e a idade 34. Então na próxima aula a gente implementa aí o último método de pesquisa utilizando Spring MVC e jQuery Ajax. Até lá!